NFL, etc. 130, terça-feira, 25 de abril de 2023. Eu sou o Ticas e chegou aquela edição que a gente adia, a gente reluta, a gente esperneia, mas quando a hora chega, não tem como fugir. Hoje é dia de prévia do Draft 2023 e dessa vez nós temos um agravante seríssimo aqui no NFL, etc. Porque o nosso especialista, o nosso scout, o nosso fã quanto mais de college football não está na área. O Oli hoje está chinelando em algum ponto marítimo da nossa fantástica costa brasileira e eu vou confessar que eu também estou fora do nosso tradicional e maravilhoso Joe Flacco Podcast, Studio and Broadcast, mas ao contrário do nosso veterano, eu não sou chinelinho, aqui é trabalho. Nosso Flávio Venâncio já estava achando que não ia ter. Estamos aqui, rapaz, aqui são discípulos do Muricy. Não do Muricy Ramalho, do Muricy Trabalho. Aqui é trabalho. Então já estamos on para esse episódio, que é pelo menos o meu, posso falar por mim, pelo menos o meu preferido do ano todo, só que ao contrário. O que a gente pode prometer é apenas aquela prévia mais etc do que nunca, né, Magal? Em primeiro lugar, conta pra gente como que está essa recuperação após uma completa e absoluta restauração do seu LCA. Como que foram esses primeiros dias aí, com a perninha pro alto? E, já que tava com a perninha pro alto, deu tempo de ficar vendo filmes de prospectos, comparar jogadores desconhecidos de universidades obscuras, lançar 30 mock drafts no Twitter para tentar irritar, para ver se ganha like e seguidor? Deu tempo ou não deu? Como é que tá? Fala, meus amigos da NFL, etc. Ticas, eu estou oficialmente de muletinhas. Aqui, ó. Muletinhas. Mas essa aí é invocada, hein? Claro, ó. A minha muletinha tem até adesivo de Imperadores, ó. Aí, ó. A muleta é tatuada. Mas, Ticas, cara, vou te falar que eu fui enganado. Porque não é uma paradinha tranquila de boa, não. Eu fui enganado. Não, só ali vai, liga o ligamentozinho, sucesso, cara. O negócio é um pouquinho pior, o buraco é um pouco mais embaixo, cara. Agora eu tô na disputa. Se eu tomo remédio pra dor, eu fico com enjoo. Se eu não tomo remédio pra dor, eu não fico com enjoo, mas fico com dor. Então, tá maravilhoso, tá bom? Gostoso demais. Faço ideia, mas como a gente sempre diz aqui, são os ossos do orifício dessa carreira longínqua, passando aí daquela idade do 4.0, praticando esse esporte maravilhoso que é o futebol americano. Na verdade, pode acontecer até com os jovens, né? Com os profissionais de 21, 22. Na NFL, pode acontecer com o defensive end maravilhoso do nosso JF Imperadores. Faz parte. Bom, mas é claro que antes de falar de draft, tem aquela notícia que todo mundo estava esperando. Então abrimos os trabalhos com aquele giro rápido com as manchetes da semana no nosso Headlines e depois caminhamos rumo ao inevitável com a nossa prévia etc. das melhores narrativas do Draft 2023 no Debate Cetra. Eu citei o nosso Flávio, faltou dar o boa noite para a nossa Érica Hayashibara, que também está online no chat da nossa gravação. Hoje a nossa gravação um pouco diferente, um pouco desfalcada, um pouco remota de outros lugares, e a galera comparecendo deixa a gente muito feliz. Valeu aí, galera. Uma gravação mais jovem, né, Ticas? É o quê? Uma gravação mais jovem, né? Já puxou a média de idade. A média de idade bem para baixo agora. Verdade. Bom, muita gente achou que essa notícia chegaria no segundo dia do draft, mas em plena segunda-feira anterior ao evento, foi finalmente anunciada a contratação do Aaron Rodgers pelo New York Jets, quase 40 dias depois. Na verdade, acho que um pouco mais de 40 dias depois daquela aparição no Pat McAfee, em que ele declarou que essa era mesmo a sua intenção, que era a sua intenção jogar em Nova York pelo Jets. E em meio, como passou muito tempo dessa declaração dele, né, Magal? Já estavam rolando especulações dele nos 49ers, dele nos Titans, se poderia ter algum move diferente aí agora que o draft se aproximou, mas não foi o caso. Os Jets foram lá e bateram o martelo. No final das contas, os Packers mandam o Rodgers, a escolha número 15, ou seja, primeiro round, e a número 170, lá do quinto round para Nova York, enquanto recebem de volta as escolhas número 13, do primeiro round, obviamente, desse ano, número 42, então o segundo round também desse ano, número 207 do sexto round desse ano,
E, além disso, uma pick condicional de segundo round para o ano que vem, que pode se tornar de primeiro round caso o Rodgers jogue mais de 65% dos snaps da temporada. Então, olhando assim, parece que foi bom negócio para todo mundo, não parece que alguém passou a manta no outro, é até difícil a gente entender o motivo de ter demorado tanto para oficializarem esse acordo, já que as duas partes estavam, como a gente já cansou de falar aqui também, as duas partes estavam meio reféns dessa situação, não tinham muito para onde correr. Então, você acha que tinha como ser diferente? Tem alguma coisa que você achou estranho nesse pacote aí pelo Aaron Rodgers? E além disso, tá feliz que esse rolo acabou? Tá preparado para a gestão Aaron Rodgers em Nova York? Pois é, Ticas. Cara, eu acho que não foi nada de espantar os termos do acordo, não. Eu acho que tá justo. Não pagou nem acima, nem pagou abaixo. Só o que eu acho que tem aí de injusto, entre aspas, é que as pessoas estão levando o Rodgers, na minha visão, como se fosse uma carta muito mais garantida do que de fato é. Porque a gente vê muito o show do Aaron Rodgers, né? Mas foi aquilo até que a gente comentou na semana passada. Mas resultado ali, entregar anel de Super Bowl, que é a entrega final, é o final do mês ali do cara. Entregou mesmo, legal? Não, mas é porque no ano tal... E assim, e não foi por falta de alvo, né? O Aaron Rodgers teve épocas no Green Bay que ele estava com excelentes alvos para trabalhar. A gente não pode deixar de lembrar que já teve época do Aaron Rodgers no Green Bay Packers, que a defesa do Green Bay Packers também é uma defesa muito forte, uma das defesas dominantes da NFL. E mesmo assim, por uma razão ou por outra, não entregou. Então, chegar agora no final de carreira e trazer ele como se fosse uma carta garantida, quase como se fosse um Tom Brady, assim, não sei, é uma parada que me chama um pouco a atenção e me deixa um pouco receoso se esse movimento vale a pena. Agora, considerando que sim, o Rodgers tem a capacidade de ainda gerar muita coisa, olhando para o lado do Jets, cara, foi na minha visão, um bom dever de casa feito aí, cara. Porque o Jets do ano passado já não foi um Jets assim muito horroroso, vamos dizer, né? Não é que foi bom, mas não foi aquele Jets horroroso que a gente via ao longo dos anos, né? Teve alguns jogos bem legais ali e, bem ou mal, cara, a gente tem que lembrar que os Jets conseguiram draftar os dois Rookies of the Year, né? Tanto o ofensivo quanto o defensivo, né? O Garrett Wilson e o Sauce Gardner. Além disso, eles estão com uma OLzinha também, assim, tem o Vera Tucker lá, que é um cara que joga legal. Do lado da linha aqui, né? Eles têm o Kyren Williams também, o defensive tackle. O problema todo era quem? O fã de Milf, né? O Zach Wilson, que não estava engrenando, né, cara? Não teve nenhum período do Zach Wilson que você fala assim, pô, o moleque engrenou legal, de repente... Não foi, foram umas fagulhas. Outro nível mesmo. Então, será que trazendo o Rodgers, você amarra esse pacote? Cara, eu acho que tem umas chances legais de amarrar um pacote aí. Vai ser o suficiente para, por exemplo, beliscar um playoff? Muito cedo para dizer, porque o Rodgers não vem produzindo já há algum tempo, né? E é essa dúvida se ele vai produzir o Jets ou não. Mas aí, em cima dessa dúvida, por ser um time jovem que precisa de rodagem, e ele não tem todo o tempo do mundo. A gente não sabe se o projeto é para 1, para 2, para quanto tempo ele vai querer jogar. Aí minha pergunta é a seguinte, qual cenário você enxerga? Ele jogando uma temporada só e se aposentando? Qual cenário você enxerga ele voltando pelo menos para um segundo ano? Cenário de resultado assim na temporada para ele tomar essa decisão em relação à próxima, o ano que vem. Cara, na bucha, eu acho que vai depender muito do resto da conferência. E o problema é que a conferência dos Jets, ela foi uma piada por um tempo, né? Porque você tinha o Patriots dominando, Miami Dolphins apanhando, Buffalo Bills apanhando, Jets apanhando. De uns anos para cá, o Buffalo Bills entrou na briga, o Patriots saiu da briga, mas a grande dúvida para mim é como é que vão vir Patriots e Miami. Porque se Patriots e Miami não conseguirem fazer um bom trabalho, cara, o Jets pode dar meio que uma de
até dá um pouco uma de Giants, assim, né? De ficar em segundo na própria conferência, mas no resultado geral conseguir briscar um wildcard. E aí a gente sabe que em jogos de playoff, a experiência do Rodgers conta muito. Né? Dependendo de quem eles forem enfrentar, vai contar. Aquele sangue frio ali vai contar. Num time jovem, pô, é uma coisa que faz diferença. Mas, cara, se o Patriots ou Miami vierem mais ou menos ajeitados, a briga nessa conferência fica... A briga para baixo, né? Para baixo do Buffalo Bills ali. A briga para baixo ali fica muito acirrada. E aí, cara, eu não vejo o Rodgers fazendo muita diferença, não. Acho que ele joga no que vem ainda, tá? Acho que ele joga no que vem ainda. Porque sempre vai ter essa carta na manga de mas foi o primeiro ano na equipe, estava ainda se aclimatando, no ano que vem a coisa engata. Eu tô naquela de, primeiro, aliviado por conta dessa novela do vai não vai ter acabado, e a gente poder agora se dedicar. A novela continua, óbvio, acabou esse capítulo específico. Agora ela continua no sentido de, será que ele vai se apresentar para os treinos voluntários? Que ele não é obrigado contratualmente, mas os recebedores dele vão estar lá, os novos recebedores, ele vai querer criar essa química trabalhando fora do contrato. Então, a questão com a imprensa de Nova York é uma imprensa muito polêmica, muito sensacionalista, vai pegar no pé dele, ele com essas doideiras de ayahuasca, de ser esse cara metido a ser diferentão. Então, estou muito curioso para sentir essa relação. Agora, eu acho que, além de o que o time vai render ou não com ele, no primeiro round de playoff, ele vai ter que pegar um Josh Allen com Bills, ou um Joe Burrow com os Bengals, ou sei lá, vai saber, um Lamar Jackson com os Ravens, é lógico, eu tenho que puxar a sardinha para minha brasa, ou um próprio Mahomes com o Chiefs. Então, a AFC está muito carregada. Eu acho que a dificuldade de sucesso dele não é nem pela química que for criada, a experiência dele que vai contar. Eu acho que é mais pelo cenário também da dificuldade da conferência. Quando você chega na época do mata-mata, do playoff, você só pega... você não tem carne assada. Você só pega osso duro ali desde o round de wildcard. Agora, ganha o esporte, né, Ticas? Porque os jogos dessa conferência vão ficar bem mais interessantes, né? Com certeza. Você vê um Jets e Dolphins, você vê um Jets e Patriots. Agora você tem um elemento a mais para pelo menos prestar um pouco mais de atenção no jogo. Né? Nosso companheiro Batata fica bravo, mas está muito claro nessa divisão que Patriots quarta força, assim, garantido, né? Sem sombra de dúvida. Fala a verdade. A galera tem que aceitar a realidade quando ela bate a porta. Né? A crise das relações entre NFL, seus membros e os sites de aposta ganhou mais um capítulo também essa semana, com o anúncio da suspensão de 5 jogadores e também de vários membros de diferentes comissões técnicas e equipes administrativas, que obviamente também são proibidos de apostar. O time mais afetado foi o Detroit Lions, alô Marcelo Faria, que teve os wide receivers Jameson Williams e Stanley Berryhill suspensos por 6 jogos por apostarem em outros esportes. Na verdade, eles apostaram em college football enquanto eles estavam nas instalações dos Lions. E também o recebedor Quinton Cephus, ele era mais de special teams, né? E o safety CJ Moore foram suspensos por 1 ano por apostarem em jogos da própria NFL. E aí, não só suspensos, o Lions foi lá e cortou, os 2 foram dispensados. Além desses 4 do Lions, o Shaka Toney, defensive end do Washington Commanders, também está suspenso por 1 ano por apostar em jogos da NFL. Mas o Commanders ainda não se posicionou sobre corte, sobre se vai cumprir a suspensão, vai pausar o contrato, o que vai ser da sua relação contratual com o Shaka Toney. O detalhe é que ano passado a gente estava aqui falando que o Calvin Ridley estava suspenso por 1 ano inteiro, então ele não jogou a temporada 2022, na verdade ano retrasado. 2021 ele estava lesionado, ele apostou em jogos da NFL, a NFL descobriu e ele ficou suspenso por 1 ano. Mesmo assim, no ano seguinte, os jogadores foram lá e continuaram fazendo as suas apostinhas e agora resultou nessa suspensão e nesses cortes. Então, parece que isso é um cenário cada vez mais frequente, parece que vai continuar rolando de jogadores serem suspensos porque continuam apostando. A gente se pergunta se está faltando, na verdade, um acompanhamento mais de perto dos times,
Porque uma coisa eu acho que a gente pode bater o martelo, né, Magal? Recuar nos patrocínios, a NFL como liga, o front office, o Goodell, darem um passo atrás nessa relação com sites de aposta que ficam bombardeando essa molecada o dia inteiro para fazer as bets, eles não vão recuar, porque tá entrando muita grana. Muita. Então, tá faltando um acompanhamento. Você acha que o Lions vacilou nessa? Ou será que foi só uma coincidência, para tristeza do nosso Marcelo Faria, que os 4 vagabundos que gostam de apostar estavam juntos no mesmo time? O que você acha? Eu acho que é uma questão de cultura aí, né, Ticas? A cultura do Detroit Lions nunca foi algo assim digno de nota, né? Digno de destaque. Mas falando muito sério, primeiro que essas políticas anti-aposta da NFL são uma palhaçada, né? Uma hipocrisia. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Ah, não, ele não pode apostar porque ele está dentro da instalação. Ah, mas se tivesse estacionamento do shopping, ele podia. Cara, para. Sinceramente, é uma briga de hipocrisia, porque tem a hipocrisia da NFL de criar um monte de regrinha para parecer que regula, sendo que na verdade não regula, e aquilo que deveria regular, aí é que não regula mesmo. Né? Por outro lado, tem a hipocrisia dos próprios jogadores apostando. Porque vamos combinar, o jogador que foi pego é um jogador que é burro. Porque tem muito mais jogador que aposta. Isso é evidente. Só que o cara tem um brother, né? Esse elemento que falta no jogador da NFL, né? O laranja, né? Não, o brother. O brother mesmo. O brother. O cara se fala assim, irmão, eu não posso fazer aposta na NFL, né? Por causa das políticas e tal. Você faz as apostas aí pra mim, beleza? Eu te mando um zap. Assim, ó, bota aí 20 reais aí no Bengals. Cara, é impressionante, cara. Porque, assim, primeiro, não é uma decisão que o cara toma em cima da hora. Né? Então não é que o cara tá lá, assim, o jogo tá para começar, ele, não, é agora que eu vou botar... Não, uma parada que o cara, ele pode tranquilamente sentar no início da semana com o brother dele, abrir uma cervejinha, ou enrolar um beckzinho, né, fazer o que ele quiser, sentar lá e falar assim, irmão, vamos puxar a ficha dessa semana aqui. O que eu vou postar essa semana? Bota Qual que é a boa? Qual que é a boa da rodada? Cara, né, fazer igual a minha falecida vozinha fazia. Ela pegava um prato de porcelana, queimava um papel dentro, aí chamuscava, né, por dentro do papel. Ela vinha para mim e para minha irmã falava assim, qual o bicho que vocês estão vendo aqui? Aí eu e minha irmã tinha falando, eu tô vendo uma centopeia. Ela, não, centopeia não pode, porque não tinha no jogo do bicho. Fala outro bicho. Eu tô vendo uma cobra. Cobra então pode. Aí ela ia lá e, pum, jogava na cobra. O cara tem que ter um momento desse com o brother, planeja as apostas, aposta a semana inteira. Quem que vai saber que quem apostou foi o cara? Quem que vai saber, cara? É muito jogador da NFL, Ticas, é muito dinheiro indo pra lá e pra cá. O cara nunca quer saber. Entendeu? Até você fala assim, não, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Compra PlayStation, compra birita. Faz qualquer... pegou o dinheiro, comprou tudo de birita e PlayStation. Quando o pessoal na NFL vai saber que o irmão do Quentin Williams, o primo do Quentin Williams, fez uma aposta, comprou, e que na verdade é uma aposta pro Quentin Williams. Cara... Mas nunca, entendeu? É porque o jogador que foi pego é burro. Os jogadores que foram pegos foram burros. Principalmente depois do caso do Calvin Ridley no ano passado, né? No caso do ano retrasado. O que eu acho que realmente é preocupante é como que a relação com essas empresas de aposta vai se dar no futuro. Porque isso pode ter um impacto na competitividade do jogo, que é algo que a NFL sempre disse que protegeu, mas se botar na balança ali a competitividade ou o dinheiro, eu acho que eles só vão escolher a competitividade se ela começar a afetar o dinheiro. Porque na bucha elas vão escolher o dinheiro. Isso sim é uma parada que me preocupa, porque aí o dono de time, esse sim é inteligente, para ter um laranjão e ter uma empresa de aposta dele, por exemplo. E ele soltar uma informaçãozinha ali, um insider trading, né? Para usar um inglês desnecessário, um insider trade dele, soltar para o laranja dele, às vezes via um outro laranja, informações que afetem a aposta. Isso é uma parada que me preocupa muito mais. E visto que a gente tem pessoas tipo o Snyder na NFL, não duvido nada de uma parada dessa rolar. Eu também não. E
a liberação, eles usam o termo integridade. O jogador nunca vai poder apostar em algo e que ele possa ter alguma influência. Então ele não vai poder. Isso está estabelecido, está marcado. Agora, o cara tá ali no vestiário, o cara passa das 6 horas da manhã, às vezes até 6 horas da tarde, num CT de um time, vai apostar num site que é patrocinador da NFL, no futebol americano universitário ou na NBA, no basquete universitário, sei lá, em outro esporte qualquer. Deixa o cara apostar, pô. Vai ficar na resenha com os caras ali, entendeu? Tá no tratamento ainda na sala de fisioterapia, tá todo mundo de bobeira com o celularzinho na mão, deixa o cara apostar. Então, restringe, realmente, já é restrito, eles não podem. Não faz sentido eles poderem apostar no próprio esporte. Mas nos outros, porque aí não pode apostar no CTA. Não, aí não, pô, aí você também tá dificultando ainda mais e tá gerando mais manchete negativa de algo que não precisa. Já que não vai recuar do patrocínio e da grana que tá injetada, pelo menos flexibiliza isso, porque aí quem tiver realmente, certa forma, tentando influenciar o resultado de algum jogo ou alguma jogada específica que possa comprometer essa integridade, você suspende, você bane da NFL, sei lá. Agora, o cara tá postando basquetinho ali, libera o cara, pô, deixa o cara. E outra, a gente tá vendo aqui agora no Brasil o tanto de jogador da Série A do nosso Brasileirão, do nosso futebol sendo investigado, porque se meteu, toma cartão, teoricamente uma coisa inofensiva, que não altera resultado, mas se ele tomar o terceiro, ele é suspenso. Aí no terceiro ele não joga, e aí o time dele fica mais fraco para pegar um adversário direto. Então interfere sim, mesmo que não diretamente, indiretamente. Não, e a gente sabe que quando existe vontade para regular o negócio, os caras conseguem regular. Vide os cassinos lá em Las Vegas. Ninguém dá golpe de aposta lá em Las Vegas. Por que não faz isso? Porque os caras criaram toda uma metodologia, uma tecnologia para controlar até assim, se o maluco tá na mesa de blackjack, tá contando ou não tá, se o cara tá na roleta. Então, cara, quando existe vontade, quando um bando de gente com dinheiro se junta e fala assim, cara, a gente precisa controlar cassino, porque senão os caras vão ganhar dinheiro em cima da gente. Quem tem que ganhar dinheiro é a gente. Para transpor isso para aposta, para inclusive liberar o jogador de apostar, não na própria NFL, obviamente, mas para liberar o cara para apostar, os caras conseguem fazer a marra para eles não ganharem, não perderem dinheiro, com certeza. Com certeza. O negócio é que alguma coisa eles vão ter que fazer, para não ficar essa avalanche de jogador suspenso e multado aí, porque uma hora não vai adiantar, vai ser muita gente para punir, conforme você mesmo falou. Só retomar já tem muito problema no prato da NFL também para resolver, né? Não dá já tem muita treta, criando mais problema, né? Já tem muito caso de polícia aí para ficar preocupando com a apostinha em futebol americano universitário e basquete, né? Retomar um comentário do nosso Flávio aqui, que ele achou que o Aaron Rodgers saiu barato. Se comparar com que o John Schneider, o GM do Seahawks, que já foi do Green Bay, não, que deu uma aula de como se vende o maré a turbo, vulgo Russell Wilson, esse ranço do nosso Flávio é maravilhoso, é sensacional. Ele não passa esse ranço. Diz ele que comparando, eu não lembro mais. Eu sei que teve bastante pique, acho que teve múltiplos de primeiro round, mas não lembro mais do Russell Wilson. Mas segundo nosso Flávio Venâncio, nadando contra a maré, ele acha que o Arão Rogério saiu barato. Aí, ó. Eu queria saber o que aconteceria, já que o Russell Wilson estava capotando o carro de golfe aí semana passada. O que aconteceria se o Flávio, nosso velhinho, ele tivesse numa viagem dessa dele aí e cruzasse com o Russell Wilson cara a cara? Aí eu queria ver se ia falar mais alto o ranço ou todos os anos de alegria que o Russell Wilson deu para ele. Aí eu queria ver se ele ia virar as costas ou ele ia tirar uma fotinha lá com o Russell Wilson. Ia pagar uma pina colada pro Russell Wilson, se bem que o Russell Wilson não bebe, porque ele é muito motivado, né? Mas ia lá falar que é um fã desde antes continuou um fã mesmo quando foi pro Broncos, tenho certeza, ia dar um abraço nele, caloroso, certeza absoluta. Já se entregou no chat aqui, ó, falou que ia tirar uma foto sim, olha lá, tá vendo? Claro, essa marra é só aqui no chat do NFL. Nada que o sorrisão do Russell Wilson não resolva. E olha, a gente estava comentando mais cedo que tá muito claro que os Patriots são a quarta força da AFC Leste, e até o marujo mais fiel pulou do navio antes dele acabar de afundar, hein? O Matt Patricia não será mais coordenador, assistente, chamador de jogada, muito menos head coach nos Patriots. Na última quinta-feira foi confirmada a sua contratação para o cargo de assistente sênior de defesa
do Philadelphia Eagles. Eu acho que, sem dúvida, é um grande negócio Agora eu que vou usar não só o inglês necessário, mas como o termo Faria Limer, tá? Pro rebranding profissional do Matt Patricia, maravilhoso, pô. Uma defesa que foi muito bem ano passado, tudo bem que perdeu seu coordenador, porque o Jonathan Gannon virou o head coach do Arizona, mas pro Patricia, ótimo negócio, vai fazer o rebranding dele lá, vai começar a carreira galgando o passo de assistente, para depois tentar uma coordenação, voltar head coach, sei lá. Para ele, bom negócio. Agora, e para New England, que perdeu um de seus funcionários mais fiéis, Magal? Chicas, a gente já cantou essa pedra aqui, o pessoal não quer aceitar. Gente, eu vou falar de novo. O Patriots está numa descendente, tá? Nada vai melhorar daqui para frente, só vai piorar, tá? Não vai dar resultado. Aí a batata do Belichick já está queimando, vai queimar mais ainda. Aí vai tirar o Belichick para botar quem? Aí vai trazer o Robert Kraft, vai tentar trazer algum cara. Gente, vamos entender o seguinte: o Titanic de vocês bateu no iceberg. Bateu. Não, mas é que bateu, gente. Bateu, rasgou o casco. Jack Rose já estão correndo atrás de um bote. Bateu. O que a gente vai ver agora é a segunda metade do filme Titanic. É o pânico, é o navio quebrando, é a luz apagando, é quem pula no bote, quem se joga. É isso que a gente vai ver agora. Tá? O Patriots para quem é mais antigo como eu, o Titanic vinha em 2 fitas VHS. Agora é a segunda fita VHS. A segunda fita do Titanic começa agora. E também, eu vi o Titanic no cinema, né? O Titanic no cinema tinha intervalo na sessão, porque o filme é muito grande. Então agora é o depois do intervalo do Titanic. Tá? É isso, gente. Me desculpa. Tá? Como a gente também sempre repete, foram muito felizes já nos últimos 20 e tantos anos. Tá na hora da tristeza. Que tristeza. Agora, a gente já viu time entrar em modo full rebuild nesse tempo que a gente acompanha a NFL. A gente já viu o time se desmantelar inteiro, trocar todo mundo por pique, tentar começar do zero, aquele rebuild do fundo mesmo. Mas o que os Rams estão fazendo, apenas 2 anos depois de ganharem o Super Bowl, para mim, tá chegando num outro patamar. A gente lembra, outro dia no off-season, eles despacharam o Jalen Ramsey para os Dolphins. Então, mais um que entrou na barca aí, entre tantos outros que eles dispensaram. Agora foi a vez do Allen Robinson. Lembrando que ele chegou ano passado com a incumbência de ser o novo Abel, de fazer aquela função ali de tirar um pouco da atenção da defesa, da opção, para não ficar todo mundo focado só no Cooper Kupp. Só que o Allen Robinson simplesmente não viu a cor da bola, não produziu basicamente nada durante a temporada inteira. E olha que ele jogou com o Stafford titular primeiro, depois machucou. Veio Bryce Perkins, não deu certo. Veio John Wolford, não deu certo. Apelaram para Baker Mayfield. E mesmo assim, o Allen Robinson não viu a cor da bola. E agora, ele é o mais novo jogador do Pittsburgh Steelers. Agora, olha o preço dessa jogada. Os Rams aceitaram uma simples troca de escolhas no 7º round e um alívio de $5 milhões no salário do jogador. Então eles pegaram a pique deles lá, sei lá, 237 pelo 254. Aí os Steelers falaram, não, eu troco, te dou 237, fico com 254. Cara, quem joga fantasy sabe, o último round é loba. Você vai clicando ali, você vai escolhendo o jogador aleatório, você já não aguenta mais ficar olhando filme de prospecto. E eles aceitaram essa troca, os 5 milhões de alívio no salário, e eles ainda vão pagar os outros $10 milhões e $250 mil restantes do salário anual do Allen Robinson. Então a dúvida que fica é, os Steelers fizeram realmente um negócio da China, porque pegaram um cara bom aí, que saiu muito barato, porque eles aproveitaram a liquidação do Los Angeles, ou o Robinson, ao contrário da impressão que a gente sempre teve quando ele estava em Chicago, também jogando com um monte de quarterback ruim, parecia que era um wide receiver desperdiçado ali, um talento desperdiçado, mas na verdade ele não passa de um recebedor superestimado. Lucas, eu acho que ele é um recebedor superestimado, sinceramente. Mas ele veio a troco de nada. Vamos combinar? Ele veio a troco de nada. Então, no fim das contas, vale a aposta. Porque se ele se der bem, se ele desenvolver, maravilha.
E a situação de QB lá nos Steelers, ela ainda é claudicante, mas ela tem uma perspectiva um pouco razoável, vamos dizer assim. Não é? Então, de repente encaixa. Se fosse alguma troca realmente que envolvesse grana, picks elevadas, aí eu acharia que é mau negócio. Mas nesse caso, cara, e o Los Angeles Rams, cara, claramente está na ponta de estoque, né, cara? O gerente ficou maluco. É para levar tudo, para limpar o estoque e abrir inventário novo. Porque, e sinceramente, eu prefiro fazer isso do que ficar fingindo que não é rebuild, não, a gente está só fazendo ajuste para a temporada e aí fica 3, 4 anos que não dá nada. O que eu acho engraçado é que o Chama que veio, quando anunciou que não ia tirar o sabático, virar comentarista, ele falou que voltaria e que para ele não existe esse papo de rebuild, não, que ele voltaria para montar um time para disputar. Aí quando você vê a barca saindo cada vez mais pesada, com cada vez mais gente, eles pagando 2/3 do salário só para aliviar 5 milhões no cap para poder reestruturar. Pô, se isso aí não é rebuild, meu amigo, eu não sei mais o que é, né? Cara, isso aí é igual você vender o carro só pelo valor da multa que tem no carro. Você não pede nem dinheiro pelo carro. Assim, ó, Acerta lá no Detran. O carro tá com 3 mil de multa. Você acerta as multas, leva o carro, é nóis. Para encerrar nossos headlines, a boa notícia que a gente também já esperava, já tinha a expectativa já há algum bom tempo, e foi oficialmente confirmado pelo Buffalo Bills na entrevista coletiva. Tanto o general manager Brandon Beane quanto o próprio Damar Hamlin confirmaram que o jogador cumpriu com sucesso todos os testes físicos após a sua parada cardíaca em campo lá em janeiro, e ele já está 100% liberado para voltar a jogar. Aí eles fizeram uma ressalva, é claro que ainda falta um longo caminho a ser percorrido para ele recuperar, para ele se fortalecer, para ele se condicionar para poder jogar em alto nível, para poder treinar em alto nível, conforme a exigência de um safety aí de ponta na NFL. Mas tanto o time quanto o jogador acreditam que agora é só questão de tempo e de trabalhar duro para recondicionar e poder voltar a jogar. Aí, Magal, a gente aqui no NFL Etc., quem ainda não conhece, quem está caindo aqui pela primeira vez, precisa saber que a gente gosta das narrativas, a gente gosta dessas histórias, a gente gosta desse universo que fala do cara mesmo, da pessoa, da superação, da pessoa humana, como diz o outro. A gente gosta da pessoa humana. Já imaginou? Bills abrindo a temporada em casa, entra o homem com a camisa número 3, fardado em campo para jogar. O que não vai ser daquele estágio, hein? Cara, vai ser maneiro, mas vai rolar aquele efeito Alex Smith, né? Ele vai entrar em campo, cara, eu vou ficar na ponta da cadeira, ansioso, toda hora que ele der uma porrada em alguém, e o pior assim, né? Na posição dele, ele vai para cima dos caras, né? Então, assim, a hora que eu ver ele, você imagina alguém chamar uma blitz dele? Cagaço que não vai dar. Ou realmente ter uma jogada de corrida, uma jogada de passe longo, ver um cara chegando na velocidade e ele vindo dar um teco. Cara, eu não vou ficar sossegado, não. Sinceramente, eu gostaria só que o Hamlin jogasse ali uns joguinhos tal e, cara, depois desse uma parada, porque assim, mais ou menos como aconteceu com o Alex Smith, né? Porque, cara, vai dar muito nervoso de ver ele em campo, cara. Eu quero que ele é jovem. Galera, eu não sou contra o cara voltar a jogar, não. Longe disso, cara. Só tô dizendo assim, porra, vai me dar palpitação de ver ele em campo, cara. Eu vou ficar tenso. Eu vou te confessar que quando eu tava pensando nessa energia, nesse clima, na volta, na conclusão desse ciclo, desde a lesão em campo, a morte em campo, praticamente, eu não estava pensando nessa outra parte, não. Agora você me deixou bolado também, tá? Já fiquei um pouco mais desanimado. Não, que vai ser emocionante, pô, sem a menor dúvida. Vai ser super emocionante. Mas, pô, cara, espero que o coordenador defensivo faça um playbook um pouco mais suave ali para a posição do Hamlin e deixar ele um pouco protegido, assim. Veremos. Aí o Flávio retomou aqui o quanto os Broncos pagaram pelo Russell Wilson. Então, só dando aquela geralzona ali, realmente, 2 de primeiro round, 2022, 2023, 2 de segundo, 1 de quinto, mais o Drew Lock, o Noah Fant e o Shelby Harris de troco. Então, se você for parar para comparar, realmente,
olhando por essa perspectiva, não é só clubismo. Na ponta do lápis, o Aaron Rodgers saiu barato, mas tem uma diferença, né? O Russell Wilson pode jogar ainda mais 6, 7 anos, o Aaron Rodgers não sabe nem se vai jogar um inteiro. Então, aí pesa. Não, e o Russell Wilson entregou lá no Seahawks, né? Bem ou mal, ele entregou o anel lá. O Aaron Rodgers já não tem uma produção tão consistente, né? Entregou também. Os dois entregaram um só. Mas o Aaron Rodgers teve mais oportunidades de chegar ao segundo e não conseguiu levar. O Russell Wilson já não teve essas mesmas oportunidades. O Russell Wilson chegou pelo menos 2 vezes, né? O Aaron Rodgers só chegou aquele que ele ganhou. Não chegou outro Super Bowl. E na que ele não entregou porque foi o fatídico passe em vez da corrida com o Marshall Lynch, né? Exatamente. Vamos botar essa na do Pete Carroll, né? Chegou a hora. Chegou a nossa hora de falar de draft no NFL, etc. Quem diria, hein? Bora pro debate, etc. Como sempre, eu começo sempre contextualizando, como eu não sou um cara que não acompanha college, que não é muito afeito a essa época de draft, não se liga muito em ficar assistindo filme de Alabama ou de, sei lá, LSU, eu já começo sempre contextualizando quais prospectos eu já tinha ouvido falar, sem acompanhar de perto, só acompanhando a imprensa de NFL, de quem que eu já tinha ouvido falar antes do hype do draft mesmo, depois quando ele se aproxima, né? Quando chega a hora do draft de 2023. Então, os dois que eu tinha ouvido falar eram o Bryce Young e o CJ Stroud. Por quê? Porque no draft do ano passado, a turma pegou a fama, não só a fama, né? Realmente foi uma turma considerada fraca para quarterbacks. Vamos lembrar, o primeiro quarterback da turma draftado foi o Kenny Pickett na 20ª posição pelo Pittsburgh Steelers. Aí depois teve, acho que, Malik Willis nos Titans, quase não viu o campo, e o Desmond Ridder, que o Atlanta Falcons está postando agora. Não lembro se teve outro ali nesse início. Então, o pessoal virava e falava assim, ó, quem precisa de quarterback, espera ano que vem. Porque ano que vem tem 2 meninos aí, o tal do Bryce Young e o tal do CJ Stroud, que são bons. Vão ser drafts de top de draft na lista, porque esses quarterbacks aí vai ter time brigando por eles. Então esses dois eu lembrava de ouvir o nome sem ter muita referência. E aqui um parêntese. Eu também vi um vídeo viralizado de um quarterback de lá, de não sei aonde, que em vez de botar creme de leite no café, ele botava maionese. Eu vi esse vídeo. Só que eu não sabia que era o tal de Will Levis e que ele estava elegível para o draft de 2023. Então acho que não conta. O que eu tinha ouvido falar com certeza foram, né, Bryce Young e CJ Stroud. E você, Magal, qual referência você tinha dessa turma? Eu acho que você também não é de acompanhar tão de perto, apesar de você gostar mais de college do que eu. Eu não acompanho, não. O meu patamar é o seguinte, Ticas. O cara tem que chegar no meu radar. Entendeu? Se o cara realmente for bom, ele vai chegar no meu radar. Eu vou ouvir falar dele em algum momento. Se eu não ouvir falar dele em algum momento, o cara não chegou lá ainda, né? Que eu vi de informação assim desses caras, né? Primeiro, o maluco da maionese aí eu nem comento, porque para mim isso aí é esquema para chamar atenção e tá tentando chamar atenção pelo jeito errado. Eu até prefiro, apesar de achar tão ridículo quanto, aqueles caras que fazem esses treininhos de Instagram, né? O cara bota lá 2 cachorros, uma corrente, uma âncora de navio, aí se pendura por um dedo e vai fazer uma barra e fala assim, meu treinamento para o combine. Que, cara, qualquer profissional de educação física minimamente sério e habilitado olha e fala assim, cara, isso é uma palhaçada, isso é uma piada que o cara tá fazendo. Né? Então o cara veio com a maionezinha, olha como eu sou excêntrico, isso aí para mim eu já não gostei, tá? Eu não gostei do cara. Agora, sem dúvida uma turma de QBs melhor do que a que a gente teve no ano passado. Né? Mas esses nomes você já tinha no seu radar? Você lembra também, naquela época do ano passado, de ouvir falar de Bryce Young e CJ Stroud, mesmo sem saber de qual universidade, qual que era a vibe eu ouvi, engraçado, eu ouvi falar do Bryce Young, ouvi falar do CJ Stroud e ouvi falar do Anthony Richardson também. Que foi um cara que depois não ficou aparecendo tanto aí, mas o Anthony Richardson bateu no meu radar aqui também. Mas só ouvia eles dessa forma, assim, como é uma turma de QB muito melhor. No ano passado, todo mundo falando isso, né? A turma desse ano é mais ou menos, o negócio é ano que vem, que vai ter o CJ Stroud e o Young. Mas, cara, a galera também falava isso sobre o Sunshine e
Cara, o Sunshine custou engrenar, agora ele tá engrenando, mas ele custou engrenar também, né, cara? E o Sunshine meio que via junto do Fields, eu acho que é a mesma turma, não é? A gente Sim, ouvia falar sim. assim, tinha até uma dúvida até determinado momento se o Fields tinha chance de ser first pick, depois nas avaliações ele foi caindo mais ou menos o que está acontecendo esse ano com o Stroud, mas daqui a pouco a gente fala dele. Por quê? Quando começou de fato o hype para o draft de 2023, eu pelo menos, nas bolhas que eu acompanho, comecei a ouvir que o Bryce Young era o favorito a first pick, porque era um cara muito safo, muito inteligente para a posição, além de vir de Alabama, que é essa máquina de produzir jogador para a NFL já há muito tempo. Só que aí começou o papo daquele pequeno detalhe que está em discussão até agora, que é o fato dele ter 1,78 de altura e pesar uma média. Por que uma média? Porque no final do college ele teve o peso. Aí foi lá no combine, comeu bastante, tomou bastante whey protein, pesou outro. E aí vai se apresentar no time que ele for draftado, provavelmente vai estar com um outro peso. Então, assim, teoricamente, o peso dele, para 1,78 de altura, varia aí em torno dos 88 quilos. E isso é considerado muito pouco para o jogador profissional, para o quarterback profissional. E, de certa forma, isso preocupa muito os responsáveis ali, os avaliadores que estão à frente do draft escolhendo as picks. Só para a gente ter uma comparação, quando a gente fala de quarterback baixinho, a gente lembra de quem? Atualmente a gente lembra do Kyler Murray, tem a mesma altura, tá? 1,78, só que nessa média de peso ele pesa de 6 a 8 quilos a mais que o Bryce Young, e mesmo assim a gente tá careca de ver todo ano o Kyler Murray machucado. Desde que ele entrou na NFL, parece que ele não acaba uma temporada de tanto que ele se machuca. Os outros baixinhos, entre aspas, que a gente lembra quando fala de quarterbacks baixolas, Russell Wilson e Drew Brees, aí olha a diferença. Lembrando, Bryce Young, 1,78, 88 quilos. Russell Wilson, 1,83 e 90... Não, mentira. 1,80, Russell Wilson, 93 quilos. Então, 2 centímetros a mais, 5 quilos a mais aí na média. E o Drew Brees, 1,83, 5 centímetros a mais e 95 quilos. Então, você vê, baixinho também. Mas esses caras são mais robustos, parece que eles são mais fortes. E aí, Magal, você é um cara que joga. Você é um cara que se lesionou jogando, porque você sabe o quanto que a questão física conta também nesse esporte. Então você imagina, até melhor do que a gente que não joga, o que é a pressão física em cima de um quarterback de 88 e 78. Você acha que o Young consegue de fato compensar essa diferença física com o intelecto, com a leitura rápida, com a tomada de decisão, que parece que ele é muito bom nisso? Ou se você fosse o GM, você não arriscaria, porque realmente é muito nanico, é muito pequeno para jogar de quarterback na NFL? Dicas, aí eu vou recorrer aos nossos ícones, né, da música popular, Braga Boys. Para dançar, isso aqui é bomba. Para balançar, isso aqui é bomba. Para mexer, isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim, assim. Cara, essa diferença dele pro Russell Wilson e pro Drew Brees, cara, um ciclozinho maroto aí, ele já ganha essa diferença aí, cara. Ainda mais na NFL. Eu acho que isso não é problema. O que eu acho que realmente é problema, seria problema, mas no caso não é a questão da tomada de decisão. Se o cara é inteligente, se ele consegue decidir rápido, o gap dele, aí o inglês necessário de novo, o gap dele para a NFL pode ser menor, né? Ele pode conseguir encurtar isso e aprender a decidir mais rápido. Lembrando que essa questão de decisão não é só o cara, mas é também o coach staff que ele vai ter, né? Comissão técnica, quem vai ser o preparador de QB deles. A gente viu o caso do meu queridaço Daniel Jones aí. Esse ano passado agora, ele melhorou muito a tomada de decisão dele em pocket. Muito, assim. Muito significativo. Se você pega um bom preparador como esse, você consegue trazer esse cara mais rápido para a NFL e o Braga Boys traz o cara no peso com o círculo, entendeu? Exatamente. Só que aí o caso do Daniel Jones dá essa tranquilidade do tempo para evoluir, do tempo para pegar o ritmo, porque o Daniel Jones é um cara que, se demorar a tomar a decisão e tomar a pancada, ele é um cara que tem 1,96 m de altura e 100 quilos. Então, quando a gente pensa nessa robustez, nessa questão de durabilidade, eu acho que a diferença para um cara de 88 quilos e
1,78, e que vai passar por esse processo, de repente, por melhor que ele seja. É preocupante, eu entendo que seja mais preocupante. Mas você vê que, por exemplo, tem um outro cara aí também que apareceu uns videozinhos dele, o Will Lewis, lá de Kentucky, QB também. Ele já é um bebedor de café com maionese, velho. Pois é. Por que ele continua sendo considerado? Mas ele tá, pelo menos em tudo que eu vi, ele tá considerado numa categoria abaixo do Young e do CJ Stroud. Tamanho o cara tem. Braço ele também tem. Mas a tomada de decisão dele já não é tão legal quanto a dos dois de cima. Então, a própria NFL vê a questão da tomada de decisão como um critério mais significativo. Por isso, eu acho que essa questão do tamanho não vai ser tão significativa. E, lembrando, já vou fazer uma ressalva aqui. Não estou dizendo que isso comprova nada, tá? Isso não comprova nada. Mas a gente também teve uma discussão semelhante em relação ao Devonta Smith. Cara, muito magro, muito fraco, e o engraçado é o seguinte, a altura ele tem, ele não tinha, era massa. E, cara, o maluco jogou bola, pô. O maluco jogou bola e tomou porrada. Graveto. Então, assim, não estou dizendo que uma coisa justifica a outra, só estou trazendo o alerta de que, às vezes, o cara ele é pequeno, mas ele consegue ganhar uma massa. E se ele for um pensador rápido ali no pocket, isso talvez não seja um impacto tão significativo. E dependendo do time onde ele caia, pode ser um time que não vai ter muita opção. Que o cara vai cair assim, amigo, você é o da vez, então a gente vai focar toda a nossa atenção em você para te preparar para você entrar em campo, entendeu? Cara, o GM dos Panthers, que são um time em posse da primeira pick, depois da troca com os Bears, Scott Fitterer, ele já tá dando entrevista naquele naipe assim, não, já sabemos o que precisamos fazer com o Young, vamos trabalhar nutricionalmente, atleticamente, ele é um talento que a gente consegue melhorar a questão do físico para ele se tornar durável. Então ele já deu entrevista meio que dando a entender que ele já tem um plano caso a decisão seja ele. O Peter King, você comentou do Will Levis, o Peter King, um tempo atrás, fez uma retrospectiva de todos os quarterbacks que já trabalharam com o Frank Reich, ele como assistente, ele como coordenador ofensivo, ele como head coach. E não tem nenhum mais baixo de 1,80m Evral, quase 1,90m, e quase nenhum com menos de 95 quilos. Então seria uma mudança de perfil nesse quarterback. O Frank Reich veio, a público falou que não é bem assim, foram circunstâncias dos times que ele trabalhou. Tem jornalista, até hoje, agora praticamente às vésperas do draft, defendendo que existe chance justamente do Will Levis ser a surpresa, ser draftado em primeiro lugar, porque ele é aquele protótipo típico do quarterback, né? Ele é fortão, ele tem um braço que é um canhão, ele não é... A braceta dele, meu amigo... É até um pouco fora do padrão, porque é forte até além do que a gente costuma ver os caras muito atléticos para a posição. E aí tem uma galera botando uma banca que, tipo assim, a precisão e tomada de decisão é uma coisa que, de repente, vai ser mais fácil do cara adquirir do que você colocar 6 quilos de massa para o cara ficar durável tendo 1,78 m. Você acha que a gente pode ser surpreendido assim nessa primeira pick ou não? Eu acho que até pode, Ticas, mas no final das contas, eu ainda acho que a parte mental vai contar mais. Tanto é que tem um outro maluco que eu esqueci o nome também, que é um QB, ele é mais ou menos baixinho, igual esse que a gente está comentando, e ele está bem mais lá para trás, na lista do pessoal, porque a tomada de decisão dele não é tão boa. E isso a gente sabe, isso é garantido. Se o cara já não vem tão bem cotado nessa primeira listagem, a única chance dele funcionar legal é ele acabar caindo num time melhor, porque ele entra numa rodada um pouco mais tarde do draft, né? Entra no primeiro round, mas entra numa pique um pouco mais lá para cima. E aí pega um time que é melhor e que às vezes já tem um QB1, mas tem um QB1 mais velho, por exemplo. E aí traz um moleque desse para falar assim, não, eu vou trazer você para daqui a 2, 3 anos, quando o meu QB1 pifar aqui. Então o cara vai ter tempo de ganhar massa, o cara vai ter tempo de se desenvolver a tomada de decisão dele. Então eu acho que essa urgência em relação ao uso do QB também vai acabar fazendo diferença. E aí vou ser honesto, eu não duvido. Um time tipo um Carolina Panthers estiver muito desesperado,
meu irmão, pega o maluco aqui que é grande, a gente faz um sisteminha mais fácil para ele gerenciar, a gente baixa um pouco o nível de dificuldade para o cara, para ele já ir entrando. Eu não duvidaria também disso, não. Lá no começo de março, quando veio o Combine, até lá, o Young ficava nessa como favorito para ser a primeira posição. Eu não lembro se o Combine foi antes ou depois da troca do Panthers, mas eu acho que foi próximo, né? A época ali foi próximo. Eu não sei se o Panthers já foram ao Combine como o first pick, mas o Young era o favorito. Aí veio o Combine. Aí o CJ Stroud arrebentou. O CJ Stroud vem de Ohio State, também muito tradicional aí, produz muito jogador para NFL. Ele foi lá e arrebentou nos treinos. E o Anthony Richardson também. Só que aí foi de formas diferentes. O CJ Stroud arrebentou nos treinos de campo, nos treinos técnicos e táticos ali. Brilhou no pocket, precisão, tomada de decisão, lançamento, arrebentou. A galera saiu encantada com ele. Já o Anthony Richardson bateu um monte de recorde de atleticismo de quarterback. Ele bateu vertical, salto horizontal, salto em distância saindo da base. O recorde agora atual é dele. Foi o quarto mais rápido a correr para 40 jardas, o tiro de 40 jardas. Eu acho que entre os três primeiros é o Michael Vick, o Robert Griffin e tem um outro que não chegou a vingar, que não ficou conhecido. Então, a galera virou e falou assim, opa, esse cara é um monstro. E ele é um monstro físico também. Ele tem 1,93 de altura, 105 quilos, com esse atleticismo, só que pouca experiência, jogou pouco. Lá em Flórida, ao contrário do Stroud. Stroud jogou 2 anos em Ohio State titular. O Anthony Richardson jogou 1 ano só titular na University of Florida, o Florida Gators. Né? Eu tô manjando de college aqui, ó. Tô sabendo tudo? Tô sabendo de todo mundo. Aí tá, veio o Combine, os dois arrebentaram. O CJ Stroud subiu. E detalhe, o Bryce Young não fez os testes, não foi testar. Ele se reuniu com os times, ele fez as medições de altura e peso, tanto que ele estava mais fortinho, ele deu uma acrescentada na balança. Mas o pessoal falou, isso aí é peso porque ele tá de férias, ele puxou um ferrinho, ele comeu, porque esse não é o peso ideal dele jogando. O peso ideal dele jogando era 3 quilinhos a menos. E aí, o hype todo virou a favor do CJ Stroud. Todo mundo assim, CJ Stroud é a cara do Panthers, o Frank Reich vai gostar, vai ser o primeiro, as casas de aposta tudo baixaram a cotação pro CJ Stroud chegar em primeiro, e o Anthony Richardson assim, correndo por fora, galera, esse cara é muito atlético, mas é um diamante a ser lapidado. Mais ou menos o caso do Will Levis que a gente estava falando lá. O Will Levis que a gente falou que toma café com maionese e come banana com casca. Também teve vídeo dele comendo banana com casca. Só que de lá para cá, tem quase 50 dias do Combine para cá. A maré foi mudando devagarinho. CJ Stroud foi caindo e o Young foi voltando a ser o favorito, mesmo com esses lances aí da diferença de tamanho. E aí todo mundo começou a se perguntar por quê? As cotações dos sites de apostas começaram a mudar. E aí veio um papo de que seriam por 2 motivos. Primeiro, existe um teste chamado S2, um teste, coração, né? S2, um teste cognitivo que avalia a velocidade de raciocínio de tomada de decisão desses quarterbacks. Teoricamente, nesse teste, o CJ Stroud teve uma nota horrível, ele bateu 18 em 100, enquanto o Bryce Young bateu 98 em 100, quase zerou, e é um dos melhores rankings de teste aí da história, foi o Bryce Young. Isso já deu uma assustada na galera. Além disso, teve um papo que o CJ Stroud se comprometeu a participar do camp para quarterbacks dos Manning. O pai lá, o Art Manning, velho lá, o patriarca da família, que era quarterback do New Orleans Saints. Ele se reúne lá com os filhos, com o Eli e o Peyton. Não sei se agora o filho do Cooper vai também, o Art novo, né, que tá em Texas. E eles convidam vários quarterbacks para palestrarem, para treinarem a molecada que está no high school, que quer seguir carreira. Reza a lenda que o Stroud se comprometeu aí como quarterback convidado e não foi. E que isso teria pegado mal nos círculos da NFL, já que os Manning têm muita moral, eles têm muita influência aí nos círculos da NFL, dos times, do front office da liga, no geral. Aí, Magal, eu te pergunto, achar que o CJ Stroud pode ter caído por conta até de ter marcado uma presença e não ter ido e não ter dado satisfação, já é teoria da conspiração demais, já é fofoca demais, e falando um pouco mais sério,
Esse lance do teste, um teste para avaliar tomada de decisão e velocidade de raciocínio. Você, como psicólogo, você acha que uma diferença de pontuação tão grande, ela pode ser decisiva a ponto de compensar o histórico e a diferença física dos dois, ou um teste só não pode bater esse martelo? É uma junção de fatores, são várias coisas que o teste contribui para despencar o CJ Stroud. Tem gente falando que o CJ Stroud vai sair até do top 10. Você acha que esse teste tem que participação nisso? Se for só pelo resultado do teste, eu acho muito perigoso. Porque toda aplicação de qualquer teste, você sempre tem que levar em consideração que o que o teste te dá é uma... Agora eu vou usar, não é nem um inglês necessário, é um inglês necessário científico. O teste é um proxy. Um proxy. Ele é só uma aproximação da verdade. Então, mesmo quando o cara realiza o teste na melhor condição possível, teve a melhor noite de sono, está descansado, não tem ruído ambiental, o cara está na situação perfeita. Ainda assim, o resultado daquele teste é só uma aproximação da realidade. Eu não posso pegar um resultado de um teste e falar assim, por esse resultado aqui, bota o cara lá para baixo. Sendo que eu tenho um conjunto de dados muito melhor para analisar, que é o histórico do cara. Como ele jogou, como é que foi a tomada de decisão dele. Então, eu acho que isso é mais uma conversinha para boi dormir. Até o que eu acho que sim pode fazer diferença é se surgiu alguma informação que não vazou para a mídia, alguma informação médica, alguma informação de ordem pessoal mesmo, que aí sim os caras identificam que isso aí é mau sinal. É o famoso red flag. Hoje a gente está cheio de inglês desnecessário. Tem uma outra teoria da conspiração também, que faz que times influentes, mas que não estejam tão bem colocados no ranking para fazer a pick, começam a diminuir o estoque do cara, começam a jogar para baixo aí a avaliação, para ver se os que estão acima fiquem meio preocupados em draftar, e aí o cara cai até a posição deles. Essa teoria da conspiração parece que é mais factível. Foi o que o Belichick fez. Foi o que o Belichick fez para poder draftar o fumador de charuto dele. No final das contas, não deu tão certo quanto ele gostaria. Deu, mas que claramente foi isso que ele fez. Gente, desculpa, tem que ser muito bobo para acreditar naquela carinha do Belichick vendo o Pro Day e fazendo não gostei. Aquilo ali foi uma encenação safada. Foi safada, foi novela da Record aquilo ali. Então, é possível que isso seja? Com certeza. Com certeza. Porque se você for pensar bem, Ticos, quando você drafta um QB e você drafta certo, é o melhor retorno sobre investimento que você pode ter na NFL. Porque você paga um contrato de calouro e você tem um cara que te dá muito resultado e que você pode ficar pagando pouco para ele por um tempão. Às vezes você vai usar tudo que o cara tem de bom para usar no contrato de calor dele. E aí depois ele vai lesionar, ou ele vai começar a ficar ruim, aí você passa ele para frente quando já não vai poder ser um contrato de calor. Então, cara, vale muito a pena soltar uma fofoca dessa, reduzir o valor do cara para você um time melhor, pegar o cara lá no final do first round e depois fazer chacota com os outros igual o Belichick fez. No caso do Belichick, a gente viu por último, né? E é impressionante como... Eu acho que o tempo que demora entre final da temporada, aí começa a se falar sobre Combine, passa 2, 3 semanas que acabou a temporada, já vem um Combine, aí vem um hype inteiro, que ficou represado, que a galera não dividia atenção, que estava todo mundo preocupado com a temporada. Essa maré do hype indo e voltando o tempo inteiro, esse jogo de bastidor, essas conversinhas, essas fofoquinhas, que ficam lançando aí essas pílulas pra... Pô, é igual, não é difícil você ver jornalista defendendo a sério até hoje. Will Levis de primeiro pick, Anthony Richardson de primeiro pick, porque aí alguém quer acertar também, né? Tem sempre aquela coisa assim, vou nadar um pouquinho contra a maré pra ver se eu acerto sozinho, aí eu fico com a moral de ter... E depois todo mundo finge que ninguém falou nada, né? Quando o cara dá errado, todo mundo finge que nunca falou bem do cara, né? Exatamente. E aí, além desses 4 que a gente falou aqui bastante, né? O Bryce Young, CJ Stroud, o Anthony Richardson, o Will Levis, tem também o Hendon Hooker, que é um cara que tá vindo de lesão, mas que também tá bem avaliado, então a galera tá assim, ele parece que é muito bom, mas veio de quê? De LCA rompido.
Aí, ó, teu amigo, Magal, teu amigo. Mas mais um pro clube. Tem gente que tá nessa que, tipo assim, talvez não no primeiro round, mas que às vezes um bom time, um time estruturado, possa investir uma pick de segundo ou terceiro round nesse cara para poder acabar de recuperar da lesão, já colocar ele no sistema para ele poder render e de repente assumir uma titularidade depois. Um investimento mais a médio prazo. Os times do Brasil também estão de olho na minha recuperação, para ver o que vai acontecer, estão sempre sondando, então... E aí, Tica, só para não deixar a informação não completa, o maluco que eu falei que é baixinho, achei o nome dele aqui, é o Stetson Bennett, lá de Georgia. Georgia o Stetson Bennett, além do tamanho, ele é o atual campeão nacional 2 anos seguidos, comandando o Georgia Bulldogs. Georgia Bulldogs? É ele que é o campeão nacional, não é? Acho que é. Acho que é. Aí nessa hora o Wallace tá maluco lá, porque ele sabe qual é. E a gente não sabe nem quem é o E a gente não sabe, a gente fica chutando aqui pro alto. Porque... Bem feito, quem mandou não vir gravar? Agora aguenta. O Flávio tá falando aqui que é ranço. Não é ranço, gente. College futebol, o nível técnico é muito baixo. O bando de corretor de seguro lá, jogando futebol americano. Então não vou entrar nesse mérito aqui, não. Vamos falar de outra polêmica, já que a gente falou de Georgia. Mas antes, o Stetson Bennett, Stetson... United Colors of Benetton. Não, é Bennett. Stetson Bennett. Ele tem um outro lance que ele é considerado muito velho para a posição. Parece que ele era aqueles caras que curtia a vibe da faculdade. E aí ele vai fazendo 23, 24 anos. Famoso táxi. Vai jogando contra a molecada que tá chegando com 18, 19. E ele é o veterano da galera e vai tendo moral ali. E foi ficando. É o cara do DCE, então, né, Ticas? É o cara do DCE. Eu não posso falar muito porque eu fui mais ou menos esse cara também. Então... os caras estão falando assim, nossa, vai draftar um cara com 25, 26 anos, sendo que tá chegando um monte de quarterback top aí com 21, 22. Aí você já perdeu um tempinho aí de... tem até o critério de que acha que ele não tem mais tempo para evoluir, né? Que ele já é um cara pronto com essa idade, que ele não tem muito campo para evoluir. Eu acho que é uma dinâmica muito diferente, justamente porque o nível, né, do universitário para o profissional são muito diferentes. Mas eu já ouvi uma galera falando dele aí. Vamos ver para onde vai. Agora, a gente falou de Georgia, a polêmica do draft, a história mais polêmica de todas desse draft, é a do defensive tackle Jalen Carter. Esse eu cheguei a ouvir também, mas já agora na onda do hype, né? Eu cheguei a ouvir gente até considerando que numa hipótese dos Bears não trocarem a pick com os Panthers, como os Bears assumiram o Justin Field, é o plano a médio prazo, que eles poderiam draftar o Jalen Carter com a first pick. Eu ouvi esse papo. Só que, justamente, na comemoração, depois da comemoração, do desfile de comemoração no campus, do segundo título nacional do time de Geórgia, né, no futebol universitário, ele foi bater um pega com uma funcionária do time que no carro estava com outros jogadores do time também. Foi disputar um racha. Aí, esse outro carro com essa funcionária bateu, capotou, um acidente horrível. Essa funcionária que estava no volante faleceu, um outro jogador que estava nesse carro também faleceu, os outros 2 ficaram feridos, mas se recuperaram. E ele estava batendo um pega, tem prova, tem câmera e tal, de que ele estava ali fazendo o racha tradicional, trocando pista e tal. Aí foi ele lá no primeiro dia do Combine e justo no primeiro dia ele foi indiciado e intimado pelas autoridades lá da Geórgia. Então, ele no primeiro dia não se apresentou, não fez ali a parte da coletiva, entrou no avião, foi para Atlanta, se apresentou às autoridades. Quer dizer, nem sei se foi Atlanta, né? Porque eu acho que a Universidade de Geórgia fica numa cidade próxima, acho que é Atenas. Foi lá, se apresentou às autoridades, foi fichado, né? Respondeu, tal, tirou a fotinha ali com a plaquinha, assinou o termo de apresentação ali, o termo circunstanciado de ocorrência. Eu ouvi dizer que é assim, tá, gente? Nunca aconteceu comigo, não. Assinou o termo, foi liberado para responder em liberdade. 2 semanas, aí voltou pro Combine. O Combine dele também não foi grandes coisas, não participou de todos os drills, escolheu qual que ia participar e mesmo assim não foi muito bem. Passou um tempo, teve o Pro Day, aquele dia de treino que as próprias universidades promovem para os seus jogadores que estão elegíveis para o draft. E ele também foi muito mal, tá? Não foi bem. 2 semanas depois que ele foi intimado e indiciado, saiu a punição de que ele vai ter que fazer uma reciclagem de habilitação, então vai ter que cumprir tantas horas lá na autoescola de novo, direção defensiva e tal, vai ter que prestar um determinado número de horas de serviço comunitário também, e pagou uma multa. Fora isso, ele está em dia com a justiça por ter disputado o racha e excedido o limite de velocidade que resultou
num acidente com morte. Aí, todo mundo virou e falou assim, ó, esse problema extracampo aí já vai baixar a expectativa de posição em que ele vai ser draftado. Esse extracampo, será que prejudica até que ponto? Porque aí, ao mesmo tempo que muita gente pensou que isso ia baixar muito o estoque dele, muitos times saíram em defesa dele. Não, ele parece que é um cara legal, que tomou uma decisão errada, mas não vamos fazer disso uma punição para o resto da vida, não vamos deixar de dar uma oportunidade caso ele esteja disponível quando chegar a nossa pique. Aí, Magal, você acha que realmente um cara jovem começando a carreira, cometeu uma decisão errada, a gente pode dar o benefício da dúvida, ou os times que saíram em defesa dele é só aquele papo de que não importa os problemas extracampo, se o cara desempenha dentro de campo e vai ajudar a franquia a vencer, ele vai ser escolhido independente da história? Não, na prática, na NFL, é isso que interessa. Assim. O cara pode fazer as bobagens dele no extracampo, desde que no campo ele cumpra. Se o pessoal da NFL achar que tem potencial ali, alô batata, tem potencial para o cara crescer e o cara gerar bons resultados, a NFL não vai nem lembrar que o cara participou de racha, de coisas assim. Resta saber de fato se o cara ele é uma pessoa correta e ele tomou uma decisão errada, foi uma noite, né, ruim, assim, e ou assim, se não, ele é um merdeiro contumaz e toda hora ele está envolvido em alguma coisa, né? Que os times, antes de se manifestarem publicamente, eles sentam com o cara, ele faz aquelas visitas, né? O agente dele até foi muito malandro. O agente dele virou e falou assim, olha, ele vai ficar visitando o time, 32 times, não, indo conversar com os caras. Ó, time fora do top 10, o meu cliente não vai fazer reunião. Então a gente pode também presumir que não é uma coisa gratuita porque o cara é ótimo. Rolou um papo, rolou um tete-a-tete ali e eles saíram com uma boa impressão apesar do problema. Foi o poker, né, Ticos? Ele aumentou. Mas não significa que a mão dele é boa, né? Às vezes ele aumentou para ver como é que a mesa se comporta com esse aumento dele. E sinceramente, para mim, a grande questão é essa, assim, o cara é um merdeiro ou não? O cara cometeu um erro. E se ele for um merdeiro, ele é um merdeiro que dá para a gente controlar ou ele é um cara famoso loose cannon, né? O cara é o canhão solto. Se for um cara que eles sintam que dá para controlar, eles vão trazer do mesmo jeito e vão controlar. Agora, me espanta a burrice do maluco, né? Porque nos Estados Unidos, você tem vários lugares, Las Vegas tem, mas tem outros lugares também tem, que você pode ir lá na pista de corrida e pagar para dirigir um carro de corrida e correr. E nem é caro. Nem é caro. Então, cara, não estou dizendo que se justifica o racha onde você não tem essa possibilidade, mas definitivamente não se justifica o racha. Você pode juntar os caras e falar assim, cara, vamos lá na pista, todo mundo com carro apropriado, equipamento apropriado, capacete, ambiente controlado, e vamos correr? Aí pronto, você corre lá, se diverte, tem seguro, se bater, tem equipe, tá, entendeu? E não, porque essa conta, ela não é paga nunca, a verdade é essa, ele resolve o problema dele com a justiça lá, mas na conta dele tá lá, ué. Morreu gente por causa da tomada de decisão dele e de outras pessoas. Pois é, e é igual você mesmo disse, a gente tem inúmeros exemplos de jogadores, só que aí a única diferença é que, assim, o histórico, alguns casos de histórico até pré-universidade que eles são draftados e depois cometem os mesmos crimes. Existem esses casos também. Eu acho que a diferença é que o Jalen Carter ele veio muito bem avaliado, veio muito bem cotado para sair aí bem no comecinho do draft, e aí no dia do Combine, no primeiro dia, na apresentação, ele foi intimado e teve que se apresentar por conta de ter disputado esse racha. E vamos ver onde que vai parar o Jalen Carter, quem que vai ser o time que também disposto a lidar com esse escrutínio. Por quê? Porque cada pique ali, quanto mais alta, mais ela é decisiva na avaliação do sucesso do general manager, do head coach, com essa escolha, com o trabalho deles de maneira geral. Então, o cara que escolhe, ele está colocando dele na reta também. Aí até que ponto o talento compensa o risco do cara se envolver de novo com um problema pessoal e isso trazer um holofote negativo para o time. Não tem como saber. Agora você não respondeu, Magal. Você é técnico de DL. E esse cara é o defensive tackle melhor avaliado aí nos parâmetros objetivos.
Supondo que você não seja só o técnico de linha, supondo que você fosse o GM do JF Imperadores, draftaria, você tem a pick número 4, draftaria ou draftaria o Jalen Carter? Não draftaria não. Gostei. Não draftaria. Acho que não vale o risco e, sinceramente, é claro que é uma posição muito importante, assim, mas é uma posição desenvolvível, vamos dizer assim. Se eu pegar um cara mais ou menos, dá para você levar ele para um nível ok, para um nível bacaninha, fazendo o trabalho adequado, não é um bicho de 7 cabeças, assim, não. Gostei. Não é que o cara vai virar um Aaron Donald, não, mas um trabalhinho ali ok o cara faz. Confio muito na sua avaliação, tá, Magal? Se um dia eu virar bilionário e comprar um time, eu te contrato. Tá? Não, se você virar bilionário e não me contratar, aí pare o mundo, não quero descer, né? E você sabe que é uma possibilidade que é muito plausível, né? Eu vou virar bilionário e comprar um time. Então, se acontecer, você já está contratado. Boa noite pro nosso Anderson Brau, chegou na área. Ô, Anderson Brau, responde aí, você gosta de college football também ou não? Deve torcer para um time ruim, né? Igual ele faz na NFL. Agora, para a gente encerrar, vamos pro etc mesmo. Vamos para, primeiro, mais 2 comparações de peso e altura, porque o Bryce Young despertou essa curiosidade na galera. Tem 2 prospectos aí muito interessantes também nesse lance de fugir do padrão do peso e altura da posição. E depois a gente fecha com uma historinha good vibes. Sempre tem uma historinha good vibes para a gente se despedir aqui. Ó, os 2 casos de peso e altura. Tem um running back, tal, Deuce Vaughn, muito explosivo. Bichinho é imparável, ele pega a bola, é difícil de segurar. Só que ele tem impressionantes 1,65 m de altura e pesa 80 quilinhos. E o outro que chama atenção, e esse cara, esse outro teve produção, tá? A gente estava falando do Devonta Smith, que é um graveto ambulante, o chassi de grilo tradicional. Esse outro é cornerback, o Emmanuel Forbes, e ele tem 1,83 m de altura e 82 quilinhos. Então, é bem gravetinho também. Eu acredito que são medidas até próximas aí do Devonta Smith. Só que o Emmanuel Forbes tem, na carreira universitária, jogou em universidade grande, tem pick six, tem interceptação pra caramba, tem passe bloqueado. Então, ele produziu, mas, teoricamente, ele tá abaixo do padrão. Vamos comparar. A gente fala de running back pequeno. A gente falou que o Deuce Vaughn tem 1,65 e 80 quilos. Quando fala em running back na Nico, a gente lembra de quem? Darren Sproles, o formiguinha atômica. 3 centímetros maior. Darren Sproles tem 1,68 e 86 quilos. 6 quilos a mais. Então, na alavanca, 6 quilinhos faz muita diferença, hein? Maurice Jones-Drew, parece que é baixinho, 1,70. Então, 5 quilos a mais. 5 centímetros a mais. 94 quilos. Então, você coloca aí 14 quilos a mais. Imagina a diferença. E o Frank Gore, 1,75, 98 quilos. Aí já virou covardia. Vamos falar do Emmanuel Forbes, do cornerback, 1,83 e 82 quilos. Sauce Gardner, o cornerback sensação aí dos Jets, considerado aí o melhor nos rankings, nas avaliações do Pro Football Focus aí ano passado. 1,90 de altura, 91 quilos. Então, 7 centímetros a mais e 9 quilinhos a mais. Jalen Ramsey, famoso aí por não ser tão grandão, ele não é muito grande, tem 1,85 e 88 quilos. O Richard Sherman, que também ficou muito famoso jogando na posição, 1,91 e 93 quilos. Magal, até agora a gente falou do Bryce Young, eu segurei, mas agora chegou a hora. Eu preciso te perguntar isso, senão eu não vou dormir feliz hoje. Até que ponto na NFL tamanho é documento? Pronto. Nossa, agora segurou. Segurei, mas agora não aguentei. Dentro do Ticas e tava ali doido para soltar. Satisfeito. Esse tamanho é documento. Caraca, Ticas. Obrigado. Cara, parabéns pelo seu autocontrole. Tá? Olha, eu não acho que dá para comparar com o Darren Sproles, porque é o que a gente chama de evidência anedótica, né? Eu não posso pegar um caso que deu certo e dizer, não, mas isso aí funciona. Ah lá, esse caso aqui que deu certo. Mas esse caso que deu certo é um caso que deu certo, né? No meio de um monte de outros casos que não deram certo. Né? É o famoso, meu avô fumava também e morreu de velho. Mas tem o seu avô e tem 500 mil pessoas que não aconteceu isso.
Mas a minha pergunta para você é a seguinte: será que a gente pode não só saber que cada caso é um caso, mas que ele perde até para os running backs que eram conhecidos como extremamente baixos para a posição? O que eu acho que é problemático aí é o peso, Ticas. Porque se ele fosse baixo, mas fosse aquele modelo ali, tanque de guerra, era o famoso dar a bola nele e o bicho vai, né? E o cara tem carcaça ali para aguentar, mas, cara, é muito pouco peso, muito pouco peso. Eu até olhei a fotinho dele aqui, cara, não é nem que o maluco é fraco, não, é óbvio que ele não é fraco, mas, cara, para running back na NFL, para você ter uns caras do tamanho dos linhas defensivas e dos linebackers da NFL vindo te bater, meu amigo, não sei não, cara. E não é uma vez só não, né, Magal? No jogo, ele toma pancada de jogador de linha, que são os mais pesados, o tempo inteiro. Não sei não. Assim, ele vai ser draftado e nós vamos ver ele por aí. Mas, cara, eu não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas. Se a gente for reparar, Ticas, eu não sei nem se existe um dado disso, deve existir. Mas se você for reparar, de uns tempos para cá, os running backs não estão mais tão monstruosos igual antigamente. Na época ali do Marshall Lynch, por exemplo, assim, aquele perfil ali, você já não vê tanto. E a gente tem visto bons running backs que não são tão fortes assim, né? Os caras mais novos aí. Ninguém que se, porra, faça um puta destaque, não. Mas um cara ali que ganha sua 3 jardinhas ali para receber o contra-cheque, né? Mas eu não sei, cara, porque o pessoal de linha defensiva e de linebacker, esses aí estão cada dia mais assustadores, cara. Então, eu não sei se vai dar para esse maluco, não. Ele vai ser draftado. Só para falar, ele tá aí. Estão cotando ele para algum ponto, se for draftado ali por volta do 5º round, eu acho. Eu acho que ele pode acabar sendo, porque running back é aquela peça de reposição que você precisa ter, né? O que você tem vai quebrar, então você precisa ter. Mas, sei não, cara. Difícil, hein? Difícil. E o Emmanuel Forbes, o cornerback com 1,83 e 82 quilos. Se o Devonta Smith deu conta, eu vou até pesquisar. Fala aí a sua opinião, que eu vou até ver as medidas do Devonta Smith aqui. Não, esse eu já acho que é um pouco mais plausível. Porque a fisicalidade do cornerback ela não é tão relevante para a execução da função quanto a do running back. Ela é muito relevante. Mas se o cara faz uma boa leitura, se o cara é ágil, se o cara é inteligente na forma como ele usa a mão, como ele cobre o wide receiver, o cara consegue ali dar uma... Consegue fazer um jogo, consegue fazer o arroz com feijão dele ali. O running back não tem muito, cara, porque ele abraça a bola e ele sai correndo, ele precisa da carcaça em volta para aguentar porrada, entendeu? E aí a gente está comparando com o Devonta Smith, que eu pesquisei aqui, tem exatamente a mesma altura, 1,83, então é relativamente baixo, tanto para cornerback quanto para wide receiver, só que o Devonta Smith ainda tem 5 quilos a menos. O Devonta Smith pega 77, sendo que ele é o cara que toma pancada. A vantagem do Forbes, e o Forbes é prospecto de primeiro round, tá? A vantagem dele é que, apesar de ser bem leve também para a posição, ele tá ali para destruir. É ele que vai ter a ação de atrapalhar, é ele que vai ter a ação de ir para a bola, e aí o retorno já é uma coisa que não é tão responsabilidade dele. Facilita. E tanto o Sauce Gardner quanto o Jalen Ramsey, muito do que eles se destacam não é por causa da fisicalidade, pela inteligência do cara, pela agressividade que ele tem, entendeu? Como que o cara estuda as rotas, como que o cara lê o ataque. Então, eu acho que é um gap menor para você cobrir, entendeu? E o nosso Anderson fala aqui que biotônico, Fontoura e produtinhos do DeAndre Hopkins dá jeito em qualquer discrepância de tamanho. Isso é verdade. Isso é verdade. Com certeza. Biotônico, Fontoura eu tomei bastante, viu? Geração 80 ali, começo de 90, tomava. Por isso que a gente ficou desse jeito. Para fechar, então, vamos de historinha good vibes. É claro que quanto mais longe você vai descendo na avaliação, na aposta de onde serão draftados, você vai chegando no 6º, 7º round, você tem muita história bacana de superação e tal. Mas a desse cara é diferente porque ele é um cara que está cotado aí para 3º round, talvez até final do 2º. Ele está muito bem
cotado. E esse cara é o Byron Young, também é um Young. Ele é defensive end de Tennessee, tá cotado aí terceiro round, final de segundo, e o caminho tortuoso dele para chegar no draft é engraçado. Ele saiu do high school, ele não tinha nem nota boa, nem desempenho em campo bom o suficiente para ter uma proposta de uma universidade legal. Aí foi parar numa dessas junior college aí, aquele tecnólogo deles ali, 2 aninhos, joga ali Foi parar no Last Chance U. Last Chance U, exatamente, é inevitável você lembrar. Joga ali uma divisãozinha meia bomba, mas se mostra algum desempenho, consegue fazer o famoso DVD dos melhores momentos, manda para universidades maiores e aí cai numa graduação tradicional de 4 anos, vai participar de um programa de futebol universitário tradicional lá de uma universidade maior. Só que aí o que aconteceu com essa instituição que ele conseguiu se matricular para jogar? Ela simplesmente faliu de um dia para o outro, fechou as portas, deixou a galera do time inteiro na mão, sem ter o que estudar, sem ter o que jogar. Aí ele falou assim, pois bem, vou seguir minha vida, não desistir de ser jogador, mas não sei o que eu vou fazer. Então, arrumou um emprego, na verdade 2. Um no Burger King e um no supermercado. Foi trabalhar, sem saber o que ele ia fazer. Até um dia que ele viu um flyerzinho, um cartaz, uma filipeta, convocando para testes da Universidade Militar da Geórgia, o famoso tryout, a peneira. Ó, domingão, igual o Imperadores do nosso Magal faz. Ó, domingão, ó, quer jogar futebol americano? Nunca jogou? Acabamos de perder um defensive end aqui com o ligamento rompido. Chega aqui, ó. O que é defensive end? Não, depois a gente conta. Se você conseguir dar umas corridas aí, derrubar uns camaradas, a gente conversa depois. Aí ele foi lá, fez o teste, arrebentou, foi chamado para o time, começou a jogar, 2019, tudo, não jogou muito, teve muito tempo de campo, foi bem. 2020, que era o ano dele arrebentar, veio a pandemia, essa universidade militar é uma universidade pequena também, com pouca estrutura, temporada cancelada, volta ele para o Burger King, volta ele para o supermercado, não sabe mais o que ele vai fazer da vida, porque a pandemia simplesmente barrou a carreira. Só que, como ele tinha jogado 2019 relativamente bem, no pouco tempo de campo que ele teve, nas poucas chances que ele teve, pessoal das outras universidades também parado, sem disputar jogo e tal, os recrutadores, os scouts, tudo vendo filme de tudo que ele podia ver para ver se achava alguém. Aí a Universidade de Tennessee ligou para ele e fez uma proposta. Algum recrutador lá de Tennessee gostou do que viu, achou que ele tinha potencial, fez uma proposta e ele foi para Tennessee a partir de 2021. Primeiro ano também não teve muito tempo de campo, era jogador de rotação. Chegou 2022, virou titular e arrebentou. Fez ótimos números e agora está bem cotado para ser draftado e finalmente seguir a carreira de jogador profissional. Então, assim, claro, nós da NFL, etc., quem já ouve há mais tempo sabe, nós estamos longe, muito longe de ser os defensores de meritocracia. É óbvio que esse cara também, em pleno 2018, não sabia o que fazer. Cara, ele tinha o mínimo que entrar na internet, sair fuçando a internet inteira para descobrir um teste, uma oportunidade, um contato, mandar um e-mail para tentar jogar em alguma universidade. Mas mesmo assim, mesmo o fator sorte tendo ajudado o nosso glorioso Byron Young, é muito legal você ver uma historinha de Cinderela dessa. Pode virar filme igual do O Sonho Impossível lá, do Michael Orr, que tem uma história atribulada também até chegar profissional. Você, diretor de cinema, Magal, faz um filme ou não faz da história do Byron Young? Vocês não fariam um filme, Ticas, mas um documentáriozinho de 40 minutos da Netflix eu faria. Agora, deixa eu só fazer uma pequena ressalva aqui. Eu não vou criticar o Palteiro, porque eu sei que o Palteiro trabalhou em condições duras essa semana. Mas faltou o Palteiro incluir na descrição da história dele aquela frase: mas a vida é uma caixinha de surpresas. Porque mais Joseph Klimer do que esse maluco aí não tá tendo não, cara. A faculdade faliu, o campeonato acabar, pelo amor de Deus, cara. Tudo conspirando pro cara não jogar. Assim, a gente não acompanha college de perto, mas para uma universidade, mesmo do Junior College, falir, fechar a porta no meio da temporada, tipo assim, cara, a gente não ouve isso acontecer.
Não, cara, a história é muito absurda, cara. E parabéns pela resiliência, pela persistência do maluco aí, né, cara? Porque, pô, eu quero mais é que ele seja draftado, que ele estoure, porque, sinceramente, cara, não é possível. Um cara desse. Eu não posso. Eu sou um otimista, Ticas. Eu não posso acreditar que a vida vai brincar tanto com esse maluco. Vai tirar e vai dar, vai tirar e vai dar, vai tirar e vai dar, para na hora de dar, ele entrar na NFL e não render nada. Então, cara, eu espero que ele renda bastante. Vou anotar o nome dele no meu caderninho aqui para acompanhar ele, fazer o alerta Google dele aqui, porque eu quero ver para onde que ele vai e eu quero acompanhar ele lá, porque, pô, não é possível, cara. O Joseph Klimber da NFL. Meus amigos, estamos conversados. Espero que tenhamos enchido o nosso Wallace de orgulho com essas narrativas maravilhosas para o draft de 2023. E antes da gente se despedir, Magal, eu preciso saber de você. Vou te falar, você fala se esse jogador termina ou não o draft lá no sábado à noite, esse cara termina ou não no time em que ele se encontra hoje às vésperas do draft. Primeiro, Lamar Jackson nos Ravens, ao final do draft, continua nos Ravens, sim ou não? Sim, continua nos Ravens. Mac Jones nos Patriots? Não. Olha, rapaz! Cravei. Tô maluco hoje, cravei. E Ryan Tannehill nos Titans? Sim. Os caras vão ficar com esse chuchu, essa sopa de chuchu aí mesmo. Ninguém vai querer, não? Não. Então valeu a todo mundo que participou ao vivo, bom draft para todo mundo. Semana que vem a gente volta com a repercussão de todas essas historinhas do draft 2023. Um abraço e valeu! Valeu!